A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso tema livre. Hoje estou por aqui sozinho, mas tenho muitos assuntos para trazer para vocês. Um abraço ao Céu, sempre nos acompanhando aqui nos bastidores. Mas, Céu, o primeiro assunto não poderia ser diferente, falar das enchentes no Rio Grande do Sul. Dizer, primeiramente, que eu, como gaúcho, sou nascido em Nonoai, na divisa ali com Chapecó, no oeste do estado. Nonoai fica ao norte do Rio Grande do Sul, dividido apenas pelo rio Uruguai. Então não há como não se compadecer com os irmãos gaúchos. A cada momento, a cada reportagem que você acaba assistindo na televisão, né, eu acompanho de perto o que está acontecendo por lá, assistindo os telejornais do próprio Rio Grande do Sul e também em redes nacionais, e a gente acaba se emocionando. Não tem como não se emocionar diante de tanta tristeza num momento em que a história do Rio Grande do Sul é revirada pelas águas da chuva dessas enchentes. Mas, enfim, quero me referir, diante de tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, me referir à solidariedade que toma conta do país inteiro e também do exterior agora. Muitos países da Europa estão já também enviando donativos para o Rio Grande do Sul e assim por diante. Especificamente sobre Lages, houve uma ação bastante forte desencadeada por influencers, por comunicadores, por jornalistas e por toda a sociedade de um modo geral, e foi uma iniciativa, inclusive uma ideia tomada pelo empresário Will, da Pirâmide. Inclusive no programa de hoje era para estar comigo aqui o Biguá e o Wilson. Essas duas pessoas iriam falar dessa iniciativa e, obviamente, nós daríamos um parecer melhor do que foi feito. Mas a gente pode dizer que Lages ainda está trabalhando fortemente na arrecadação de alimentos. Há vários postos de arrecadação, até porque o Rio Grande do Sul vai precisar ainda por muito e muito tempo de donativos. E essas campanhas estão acontecendo em todo o estado de Santa Catarina e, como eu disse, em vários estados do Brasil. Dizer ainda que o governo de Santa Catarina está sendo gigante em meio a essa tragédia com auxílios diretos. Foi o primeiro estado a ir socorrer o Rio Grande do Sul, enviando seus bombeiros e seus cães farejadores, enfim, toda uma estrutura também com uma força da Polícia Militar. Brigada Militar se chama no Rio Grande do Sul. Lá não é, aqui é a Polícia Militar de Santa Catarina e Rio Grande do Sul é Brigada Militar. Mas, enfim, enviou soldados da Polícia Militar, de forças de segurança, mandou também recursos, mandou remédios, mandou alimentos e, agora, mais recentemente, enviou também equipes da Celesc para ajudar na manutenção da rede elétrica, bastante afetada lá no Rio Grande do Sul. Infelizmente, as chuvas ainda continuam, né, quase não dão trégua, mas mesmo assim ressalte-se o trabalho de milhares de voluntários, inclusive de Lages. Houve um momento na semana passada em que dezenas de voluntários de Lages se reuniram e lotaram um ônibus, mais carros, levaram carrinhos de mão, outros equipamentos, enxadas, tudo que puderam, e passaram o final de semana numa cidade, se não me engano, de Igrejinha, limpando ruas, limpando casas. Então são atitudes nesse sentido que ainda dão um alento bastante grande ao povo gaúcho. Há, obviamente, uma preocupação também que está se estendendo em todo o estado, que é a ação das milícias. Há muitos bandidos saqueando casas abandonadas, empresas abandonadas, né, depósitos abandonados. Eles não estão perdoando nada.
e é um grupo bastante perigoso e que, pelo que consta, também até controlam vários abrigos, intimidando as pessoas que estão lá sem poder voltar para casa. É realmente uma situação de guerra. O Estado brasileiro hoje procura, da sua forma, dar a melhor atenção diante de tudo isso. O que mais que eu tenho para dizer a respeito disso, falando de Lages? Na semana agora, esta semana que passou, na segunda ou terça-feira, houve um manifesto do novo superintendente da Defesa Civil, ou diretor da Defesa Civil de Lages, dizendo que na quarta-feira iria sair de Lages uma equipe de voluntários, mais alguns servidores, máquinas e caminhões. Esse assunto, na mesma terça-feira, foi desmentido pela área de comunicação, pelo diretor da comunicação da Prefeitura de Lages, através de um grupo de WhatsApp do próprio Biguá, o Biguataon, coisa parecida nesse sentido, dizendo que essa informação da viagem ou da estruturação de Lages não procedia. Isso, obviamente, causou um constrangimento muito grande na sociedade lagiana, que pelo menos via nessa atitude do município algo bastante positivo, e a saraivada de críticas foi enorme. Eu mesmo fui ao meu blog, não me contive e acabei fazendo também algumas declarações críticas a respeito desse assunto, porque não dava para entender esse comportamento de falta de comunicação, de falta de interação e de falta de gestão da Prefeitura de Lages, quando um dirigente de uma entidade como é a Defesa Civil se pronuncia na imprensa e depois há um desmentido por parte do agente de comunicação. Então, isso foi bastante grave, mas em meio a toda essa balbúrdia, esse desentendimento, ou esse mal entendido, seja o que for, o prefeito Antônio Seron acabou decretando, então, a ida deste grupo para a cidade de Mussum, no Rio Grande do Sul, que fica no Vale do Taquari, e foi uma das cidades mais atingidas. Menos mal que isso acabou acontecendo, mas a gente percebe que está faltando hoje uma gestão mais interativa de parte da Prefeitura, até porque o município pouco se manifestou diante da tragédia do Rio Grande do Sul. A gente percebeu que a iniciativa privada e também organismos particulares foram os que mais trabalharam em torno destas campanhas de arrecadação. Lages, obviamente, teve lá algumas participações com as pessoas da própria Defesa Civil e tudo mais. Então, em termos de ações mais contundentes por parte do município, acabou sendo esta decretação desta equipe da Defesa Civil, então, até a cidade do Rio Grande do Sul. Por falar em Rio Grande do Sul, a gente acompanhou uma solenidade nesta última quinta-feira do presidente da República, nomeando um interventor, ou seja, através do que eles denominaram de Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. E eu, no meu entender, este assunto é aparentemente prático. E, no meu entender, a posse do Paulo Pimenta, que é jornalista gaúcho e que não teve uma boa atuação no Ministério das Comunicações, se vê que tem uma ligação extremamente política, ou seja, quando menos se quer politizar as questões das enchentes do Rio Grande do Sul, o próprio governo federal patrocina, então, uma ação claramente política, nomeando o interventor, uma pessoa para trabalhar, digamos, para intervir junto ao governo do Rio Grande do Sul e junto ao governo federal, pelo menos essa é a proposição, mas ele é um tradicional adversário do atual governador Eduardo Leite, e isso se configura numa ação política bastante forte, e não há quem não concorde que é realmente uma tentativa de projeção de Paulo Pimenta para ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PT nas eleições de 2026. As próprias bases aliadas do governo federal criticaram essa medida porque o interesse passou a ser direcionado para as eleições em 2026. Desde já,
no momento em que o Rio Grande do Sul sofre a pior calamidade da sua história. Então a politização neste momento não deveria ter acontecido e a gente vai aguardar para ver então que esse trabalho, que é para ser conjunto com o governador Eduardo Leite e Paulo Pimenta, a gente entende que dificilmente poderá dar certo, mas a gente torce de qualquer forma para que dê certo. Afinal de contas, qualquer resultado nesse sentido vai influenciar ainda e vai impactar ainda mais na vida do povo gaúcho. Então, tomara que essa medida acabe dando certo, independente de intenções políticas futuras, mas infelizmente ficou muito claro o objetivo e a politização lá no Rio Grande do Sul com a nomeação de Paulo Pimenta neste ministério. Bom, um outro ponto, então, para a gente finalizar, com relação ainda às enchentes do Rio Grande do Sul, trata das eleições municipais. Há agora, nesse momento, uma discussão para saber se as eleições serão adiadas, se as eleições vão acontecer apenas nos municípios que não tiveram problemas com a enchente e se então ficam estes municípios atingidos para uma data posterior. Na verdade, não há condição nenhuma de fazer uma eleição neste momento, até porque os próprios pontos de armazenamento das urnas eletrônicas do Rio Grande do Sul foram bastante atingidos e elas também todas estragaram, segundo informações. Então, isso merece uma discussão bastante ampla e a gente vai entender como é que vai proceder o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com o apoio do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, diante dessas decisões. A verdade é que as eleições nos municípios atingidos dificilmente vão poder acontecer na data prevista no início de outubro. Depois do intervalo comercial eu volto com mais informações e falando também um pouquinho mais de política do estado de Santa Catarina. Até já! Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. No ritmo acelerado da vida, cada jornada é uma história, e seu carro é o protagonista dessa narrativa. No Centro Automotivo Irmãos Neto, entendemos a importância de manter essa história sempre em movimento. Uma revisão regular não é apenas sobre manter o motor funcionando, mas é a garantia de segurança e tranquilidade em cada dia que você usa seu veículo. No Centro Automotivo Irmãos Neto, nossa equipe de profissionais está pronta para oferecer um serviço completo. Sabemos que quando seu carro está em boas mãos, você ganha mais do que uma viagem tranquila. Ganha tempo, ganha segurança e ganha a certeza de estar cuidando bem do seu investimento. Agende sua revisão hoje mesmo e dê ao seu veículo o carinho que ele merece. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu veículo em boas mãos. Supermercado Araucária, onde as melhores ofertas estão sempre à sua espera. Aqui, você encontra produtos frescos, qualidade garantida e preços imbatíveis todas as semanas. Não perca nossas promoções e descontos exclusivos. Venha nos visitar e faça suas compras com economia e praticidade. Supermercado Araucária, o seu destino para uma compra inteligente. Visite-nos hoje mesmo. Muito bem, amigos, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa Tema Livre. Eu quero falar um pouquinho da Festa Nacional do Pinhão, que já está com seus últimos preparativos. Eu que estive no Parque Conta Dinheiro nesses últimos dias e a gente percebe que a estrutura já está praticamente montada. Há um trabalho bastante intenso nesta instalação de tudo o que for necessário para tocar a festa a partir do dia 24, numa sexta-feira à noite de abertura, lá no Parque Conta Dinheiro, no município de Lages. Até mesmo o trânsito já está desviado desde já para que a população que dirige para aquele local ou para aquelas vias
vá se acostumando. Então já está tudo bloqueado desde já, quase 15 dias antes da abertura da Festa do Pinhão. E a gente torce então para que o evento seja um sucesso, como sempre, procurando então dar o resultado à economia de Lages que a gente sempre acaba abordando, com a movimentação nos hotéis, restaurantes, postos de gasolina e tudo mais, e que o turista venha em grande número para a cidade de Lages e participe deste evento. É o nosso maior e tradicional evento envolvendo o entretenimento e a gastronomia, e a gente então dá todo o apoio. Em paralelo acontece, obviamente, a Sapecada Nacional, a Sapecada Regional, que é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos maiores festivais nativistas do sul do país. No tocante ao Recanto do Pinhão, tem um parêntese aí que eu quero fazer, e houve uma preocupação bastante grande, porque a notícia que a gente teve durante a semana causou certa preocupação, e até vou justificar por que dessa preocupação, é que o pregão para a escolha de estruturantes, né, para tocar o Recanto do Pinhão, como equipe de som, montagem de lonas, enfim, toda a estrutura a ser montada lá na Praça João Costa, teve um sério problema pela demora da abertura dessa licitação, desse pregão, e ele foi aberto somente nesta última segunda-feira, sendo que a previsão, normalmente, da abertura do Recanto é sempre uma semana antes, ou seja, estaria previsto para este sábado agora, às 10 horas da manhã. Então, diante desta demora, e não se sabe por quê, porque tem um ano inteiro para a prefeitura trabalhar em cima disso, eu não digo o ano inteiro, mas que abrisse lá por janeiro, fevereiro, mas deixar praticamente na última semana para poder fazer a assinatura do pregão, para se saber qual a empresa que vai ganhar. Então a gente não consegue entender essa articulação. Nós lembramos muito bem, quero lembrar vocês, que a licitação para a empresa que iria tocar a Festa Nacional do Pinhão também foi de última hora, e era prevista para o ano passado ainda, setembro, outubro, novembro se falava, mas deixaram para a última hora. Uma única empresa se candidatou, que é essa que está hoje, e ela teve problemas de documentação, e depois então parece-me que ela acertou os ponteiros, então foi habilitada. Então são coisas que acontecem que a gente não quer nem comentar aqui por suposição, mas não precisaria dar toda essa falação em cima de questões que poderiam ser trabalhadas com muito tempo, com antecedência. Eu não consigo entender a organização da prefeitura neste atual momento, que deixa tudo para a última hora e cria confusões que não precisavam. Portanto, o Recanto do Pinhão não vai mais acontecer neste sábado, e sim no dia 22, quarta-feira, está prevista a abertura lá pelas 19 horas, segundo o calendário. A programação até já fizeram antecipada, porque as pessoas que trabalham nessa área já foram organizando a programação musical, de entretenimento, enfim, a contratação dos músicos e tudo mais. Então está aí essas novidades no nosso campo do entretenimento na cidade de Lages. Recanto do Pinhão abrindo dia 22 e a Festa Nacional do Pinhão dia 24. Semana que vem já, minha gente. Está aí a Festa Nacional do Pinhão. Bom, para arrematar então o nosso programa de hoje, falando um pouquinho de política, quero falar da deputada federal e secretária de Estado Carmen Zanotto, que ainda está no cargo de secretária. Ela tem essa prerrogativa dentro da sua pasta de só sair no mês de junho, que é o período então máximo agora, início de junho. Ela deverá então deixar o cargo de secretária e assumir a condição de pré-candidata à prefeitura de Lages. Ainda está toda uma conversa no entorno de quem poderá ela ter como vice. Fala-se muito em Jair Júnior, que ainda ele hipoteca a condição de pré-candidato a prefeito, não fala na questão de ser o vice de Carmen, mas o que a gente tem acompanhado é uma grande aproximação de muitas e boas conversas entre o deputado Lucas Neves, que faz parte do Podemos, com a deputada e secretária de Estado Carmen Zanotto. Numa dessas reuniões, nessa semana, o assunto entre os dois envolveu
a questão da internação involuntária e como se dará em Santa Catarina a discussão ainda envolvendo os moradores de rua. Lucas Neves, que preside a Comissão Antidrogas da Assembleia Legislativa, é um dos mais preocupados com essa medida. O assunto, que inclusive já estava sendo pautado para discutir na Assembleia Legislativa, ele até está um pouquinho quieto nesse sentido, né? Havia então um projeto do deputado Ivan Nats, ou há esse projeto do deputado Ivan Nats, para ser tramitado ou para que tramite na Assembleia Legislativa diante desta situação com a internação involuntária em todo o estado de Santa Catarina e transformar em lei. O que a gente ouviu nesse sentido é de que vai precisar novas audiências públicas em todo o estado de Santa Catarina, ou pelo menos nas principais cidades das regiões, para que haja um consenso um pouquinho mais amplo. Enquanto isso, alguns municípios ainda continuam atuando com a internação voluntária, que é o caso de Chapecó, fortemente nesse sentido, a cidade de Criciúma, a cidade de Blumenau e também São José e a grande Florianópolis. Então, enquanto não há uma lei estadualizada, alguns municípios estão trabalhando nesse sentido para que haja, então, esse trabalho da internação involuntária. Lages tem um problema seríssimo com relação aos moradores de rua. O município de Mãos Atadas também basicamente não consegue fazer com que haja uma intervenção mais forte nesse sentido e apenas atua em questões mais paliativas, como a abertura de abrigos, principalmente agora na época de inverno, para atender essas pessoas que vivem nas ruas, mas não tem força nenhuma política e nem na forma da lei para obrigar essas pessoas a saírem das ruas. Não tem também nenhuma política que possa criar uma alternativa, como criou Chapecó, fazendo com que haja uma triagem entre essas pessoas, umas levando para tratamento, outras para treinamento, e o mercado de trabalho de Chapecó absorvendo mão de obra dessas pessoas. Então há um condicionamento diferente a cada gestão municipal. E Lages não tem nenhuma dessas. No tocante ao deputado Márcio Machado, ele teve um projeto aprovado esta semana que prevê que as polícias rodoviárias estaduais abriguem em seus estacionamentos os caminhoneiros, tornando um ponto de referência para pouso e segurança. Nós sabemos que há uma lei federal, Céu, que já previa a construção desses pontos de parada em todo o Brasil, porque eles estabeleceram leis para os caminhoneiros que não podem dirigir mais de tantas horas e chega à noite tem que parar, tem que descansar, tem que ter horário de descanso, né? De dormir, enfim, horário para dormir, e tem um horário para o caminhoneiro parar. Então, só que no Brasil, basicamente, foram muito poucos os trabalhos voltados para os caminhoneiros na construção desses pontos. Não é simplesmente abrir um campo aberto e mandar os caminhoneiros estacionar. É preciso de ter segurança, ter estrutura de banheiros, restaurantes, hotéis, enfim, lugares para dormir. Ou seja, embora eles durmam basicamente dentro do caminhão, até por um quesito de proteção. Mas o deputado Márcio Machado apresentou então um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa, dando então a oportunidade de que os caminhoneiros parem nos postos das polícias rodoviárias estaduais, embora o trânsito maior de caminhões seja nas rodovias federais, mas os que transitarem nas estaduais poderão ter essa oportunidade. A questão que está sendo discutida é como tudo isso vai se dar, porque simplesmente a polícia rodoviária pode até abrir um espaço para os estacionarem os caminhões, e a gente sabe que não são muito grandes esses espaços. É só você passar aqui em Painel, por exemplo, na Polícia Rodoviária Estadual, e você vai ver que cabem 5 ou 6 caminhões no máximo estacionados por ali, e que precisaria talvez o governo do estado fazer algum investimento ampliando então os locais de estacionamento para que os caminhoneiros possam então pernoitar e fazer a pausa de descanso nesses lugares que a lei favorece na aprovação do deputado Márcio Machado. Tudo isso vai merecer uma atenção diferenciada, obviamente, até que o projeto seja implantado,
né? E saber se a Polícia Rodoviária Estadual vai ter condições de oferecer esta segurança. E o governo vai ter que interferir, obviamente, junto a isso, porque vai ter que ampliar a estrutura. Um caminhoneiro não vai poder parar perto da polícia rodoviária e depois pedir o banheiro lá na casa onde eles ficam administrando o posto rodoviário. Então tudo isso deverá ser visto, deverá ser revisto, e essa complementação estrutural deverá ser dada pelo governo do estado de Santa Catarina. Obviamente ainda não foi avaliado pelo governador, poderá ser até vetado o projeto, mas enfim, poderá também sancionar. Então são coisas que estão acontecendo no campo político, fora tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque as coisas também não podem parar em Santa Catarina e as ações estão evoluindo nesse sentido. Amigo e irmão Laírcel, sei que você não vai na Festa Nacional do Pinhão, eu estou ainda pensando se vou ou não vou, mas a gente tem pelo menos a obrigação de divulgar o evento, no sentido de que Lages tem um contexto muito importante. E essas coisas precisam ter sucesso porque temos que pensar na cidade, na região e não naqueles que estão nos bastidores apenas coordenando o evento, bem ou mal. A gente vai ter que torcer para que ele seja um grande sucesso e já convidamos você, onde estiver, para que venha fazer parte deste evento, porque eu tenho certeza que ele vai lhe agradar e vai ser sim um grande sucesso. É isso, amigos, o nosso Tema Livre termina por aqui e na semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser.